Olá, telespectadores da TV da Transparência. Olá, Oceli. Olá, Amanda. A gente começa o nosso primeiro bloco de notícias desta terça-feira, dia 28 de maio, com as principais manchetes dos principais jornais de circulação nacional e regional também. A gente começa te mostrando a capa do jornal O Globo, aqui com essa imagem que fala sobre mar de sucata, problema a mais. Com 200 mil carros destruídos pelas águas, alguns deles que eram 0 quilômetro, as ruas gaúchas viraram cemitérios de veículos, com um prejuízo calculado em mais ou menos de 8 bilhões. Esse descarte também é um desafio ambiental. E sobre chuvas, agora no Rio de Janeiro, 9 cidades do Rio de Janeiro terão um projeto contra tragédia climática. A manchete do jornal Globo de hoje é sobre a Petrobras, que Magda promete conciliar acionistas e lucro e quer acelerar a extração de petróleo. A nova presidente da Petrobras, Magda Chambriard, declarou pretender, na verdade, comandar a companhia seguindo uma lógica empresarial e buscando atender aos interesses dos acionistas majoritários e também minoritários. Para a executiva, gerir essa empresa para dar lucro é fácil e vamos fazer isso, foi o que declarou a nova presidente. Em sua primeira entrevista como presidente do cargo, Magda confirmou que vai acelerar a produção de petróleo e, inclusive, na margem equatorial, no litoral norte. Ela mostrou um alinhamento com o Palácio do Planalto ao elogiar e prometer manter a atual política de preços de combustíveis classificada como abrasileirada. Na área de editorial, o destaque aqui na capa é que São Paulo mostra a Brasília como fazer ajuste de gastos. Pedro Doria fala sobre Scarlett Johansson, ChatGPT e o nosso futuro. Mira Leitão que não há solução fácil com orçamento tão engessado. E aqui na política internacional, a proposta Brasil-China inclina o Itamaraty para a Rússia, é o que escreve Marcelo Ninho. E aqui também falando de economia, que o governo conta com receitas incertas para cumprir a meta do déficit zero neste ano. A Fazenda alega serem conservadoras as projeções que consideram as fontes de recursos não garantidas, como os acordos com as concessionárias e o julgamento no CARF. E também em São Paulo, o pacote fiscal de Tarcísio corta 23 de 64 subsídios tributários lá em São Paulo. O plano de corte de gastos do governo paulista reduz isenções do ICMS. A centralização das compras oficiais e venda de imóveis também estão no pacote. Outro destaque aqui é que o Cerrado supera a Amazônia como a área mais desmatada. Com o aumento da vegetação nativa, pela primeira vez o Cerrado foi o bioma com a maior área desmatada no país. Com o aumento da perda dessa vegetação nativa nesse bioma. Aqui na charge do dia, entrei ouvindo Lula e Haddad, que falam que vamos na frente, que atrás continua vindo gente. E no Congresso, o Senado discute uma PEC que abre caminho para privatizar as praias. A proposta libera a transferência de terrenos que são de propriedade, que são comandados pela Marinha do Brasil, aos estados e aos municípios sem custos ou a entes privados mediante ao pagamento. Na área da justiça, a declaração de Lessa expõe método miliciano para grilagem lá no Rio de Janeiro. O assassino confesso de Marielle relatou à polícia como a milícia se apossa a legalidade também e explora os terrenos na cidade. Na Corte Constitucional, inédito caso de falência no STF, o Supremo pode assumir o processo bilionário de insolvência que envolve uma elite alagoana pela insólita situação da maioria dos desembargadores do TJ do Estado se declarar impedida. E também a gente destaca aqui na política internacional que, alvo de críticas da ONU, os Estados Unidos e Europa, o Netanyahu vê erro trágico em ataque no Rafah.
Sobre o lobby diplomático, a Ucrânia aposta tudo em cúpula da paz em meio a uma ofensiva diplomática para atrair países à reunião na Suíça, em que buscará uma proposta de paz sem a presença da Rússia, ausência contestada pelo Brasil. A Ucrânia convive com apagões e sirenes incorporados ao seu cotidiano. E também, por fim, nessa questão internacional, Papua Nova Guiné tem 2.000 pessoas soterradas. E o destaque aqui no caderno de cultura é ficar muito rico nunca foi o meu objetivo. Com série no ar e novos projetos, o humorista Paulo Vieira se define como um vira-lata caramelo. Já viu um constrangido? Ele está sempre à vontade, é o que explica aqui o destaque no segundo caderno do jornal O Globo. E são esses os destaques da capa do jornal. E agora eu o que a gente tem de destaques na capa do Estadão? A manchete principal é: adquirido pelo governo federal, o arroz importado terá rótulo do governo e preço tabelado. A importação de 1 milhão de toneladas de arroz decidida pelo Planalto, após as enchentes no sul, está resultando em uma disputa com produtores, beneficiadores e vendedores de arroz nacionais. O governo decidiu vender o produto diretamente em supermercados e redes de atacado de alimentos com rótulo próprio e o texto, abre aspas, arroz adquirido pelo governo federal, fecha aspas, na embalagem. O preço será tabelado em R$ 4,00 o quilo. É a primeira vez que a Companhia Nacional de Abastecimento, a CONAB, realiza a operação completa. As principais entidades do setor chamaram a iniciativa de intervenção. O ministro Carlos Fávaro, da Agricultura, disse que a preocupação dos produtores com o achatamento de preços é legítima, mas o objetivo do governo é evitar especulação com o produto. Uma matéria secundária sobre o mesmo assunto é risco de desestímulo a plantio de novas safras. Para especialistas e produtores, preço anunciado pelo governo está descasado do mercado mundial e pode desestimular plantio futuro do arroz. Petróleo. Nova chefe da Petrobras diz que vai buscar ampliação da exploração. Na primeira entrevista, após assumir a chefia da estatal, Magda Chambriard afirmou que a empresa tem de repor reservas e defendeu exploração na foz do Amazonas. Ministro Alexandre Silveira, Guiana chupa de canudinho o petróleo do Brasil, diz ele. Supremo Tribunal Federal, estatal, que é a Petrobras, questiona decisão do ministro Dias Toffoli sobre absolvição de Marcelo Odebrecht. Após ministro anular todos atos contra o empresário, a Petrobras quer saber se o Ministério Público pode usar a delação do empresário para reabrir apurações. Promessa federal. Em 20 dias, todas as estradas do Rio Grande do Sul estarão liberadas. A frase é do ministro dos Transportes, Renan Filho. Obras prevêem contenção de água já na serra, drenagem e diques contra desastres. A foto de destaque da capa do Estadão, telespectadores, é a situação lá de Rafah, no sul de Hamas. Netanyahu, que é o primeiro-ministro de Israel, admite erro em ataque a refugiados em Gaza. Ele disse, foi um acidente trágico.
primeiro-ministro israelense está sob pressão internacional após bombardeio que matou 45 pessoas no domingo num campo para palestinos deslocados em Rafah, cidade do sul de Gaza. O Conselho de Segurança da ONU discute hoje o assunto. São Paulo, linha 6 do metrô tem atraso de 1.000 dias. Obras devem ser aceleradas. O governo do estado promete entregar ramal completo até 2027. Concessionária pede adicional de 230 milhões de reais. STF está exportando impunidade, é um dos títulos do editorial de hoje. Pelo assassinato de Marielle, em delação, Ronaldo Lessa diz que previa lucrar 100 milhões de reais. Gravação interrompida. A Defensoria Pública do Estado de São Paulo cobra no Supremo Tribunal Federal sobre as câmeras corporais dos policiais militares de São Paulo. Campeonato Brasileiro. CBF usará as datas da FIFA para realizar jogos atrasados aqui no Brasil. E por último, na área de esportes, do tênis. O jogador Nadal, Rafael Nadal, cai em Roland Garros e clima é de adeus. Campeão do torneio 14 vezes, o espanhol de 37 anos foi eliminado na estreia pelo alemão Alexander Zverev, número 4 do mundo. Amanda. E agora a gente vai com a capa da Folha de São Paulo mostrando essa imagem de destaque que fala que Papua Nova Guiné estima 2.000 soterrados em vilarejos após deslizamentos de terras. Aqui essa imagem também impactante. E fala também que as Nações Unidas farão uma reunião com diversos países para coordenar os resgates lá na região. A manchete do dia da Folha de São Paulo também é a entrevista com Magda Chambriard, que ela diz que o petróleo deve acelerar, que a Petrobras, deve acelerar a busca por petróleo. Em primeira entrevista, ela diz que a estatal é capaz de garantir o retorno aos acionistas. Segundo Magda, é preciso tomar muito cuidado com a reposição das reservas para que o país não volte a ser importador de petróleo, o que para ela está fora de cogitação. O esforço exploratório dessa empresa tem que ser mantido, tem que ser acelerado, foi o que disse a nova presidente da estatal. Quando questionada sobre as mudanças climáticas, ela afirmou que os desastres podem ocorrer por uma série de fatores. Ela disse: não vamos culpar o pré-sal. Magda, que assumiu a Petrobras na última sexta-feira. Aqui, continuando com os destaques na área de economia, a Fazenda estuda um tributo maior para cigarros por desoneração. A equipe econômica do governo Lula estuda que uma elevação da contribuição de cigarros para compensar parte das perdas com a desoneração da folha de pagamentos aí para 17 setores da economia e também para os municípios. O impacto dessa medida prevista para 2024 é cerca de R$1 bilhão. O baixo efeito se deve às mudanças no imposto sobre produtos industrializados, que exigem 90 dias para entrar em vigor. Uma medida provisória definirá novas formas de compensação. As desonerações devem custar 25,8 bilhões, é o que afirma a Receita. Michael França analisa que a USP e os seus tribunais raciais. Discutir política pública é ir além das crenças
científicas e examinar a literatura sobre o assunto. Um pequeno esforço em procurar um olhar para as evidências leva à conclusão de que o Brasil é um grande tribunal racial que gera competição desleal para os negros. E outro destaque é que o G7 dos partidos domina a política nas prefeituras. O Brasil tem 29 partidos, mas só 7 deles reinam no cenário político. Esse G7 detém 80% das vagas no Congresso e 70% das verbas eleitorais e deve dominar os pleitos municipais e as eleições para a troca de comando do Senado e também da Câmara aí no ano que vem. Na política internacional, os destaques aqui do lado é que o ataque de Israel à área humanitária mata 45 pessoas. E também a África do Sul vai às urnas com Soweto afastado do CNA. Na área de editorial, o vai e vem favorece poder da Petrobras no refino sobre o recuo do CAD em decisão pró-concorrência, e também o outro editorial é intitulado Mais investigações acerca da apuração que envolve viações aí em São Paulo. Também outro destaque é que Sindicato de Docentes Federais aceita proposta e o estresse tóxico na primeira infância afeta a socialização. Além da foto de cima, por último aqui o destaque é para uma foto do presidente Lula com empresários que vão doar cerca de 2.000 toneladas de carne ao Rio Grande do Sul, conforme explica o governo. Aqui à esquerda, Joesley e Wesley Batista, que são os donos da JBS, em reunião com o presidente Lula sobre o desgaste do gaúcho sobre os desastres gaúchos, né? E aí estão conversando com os executivos do setor. Em Canoas, o aeroporto emergencial em base aérea começou a operar. São esses aqui os destaques, então, da Folha de São Paulo. Agora, Oceli, o que a gente tem na capa do jornal O Povo? Jornal cearense O Povo, sua manchete principal é sobre a reforma do secretariado promovida ontem, anunciada ontem pelo governador Eumano de Freitas. E o título é o seguinte: Eumano mexe com o comando de 9 órgãos do governo. São 4 secretarias e 5 órgãos. Roberto Sá, delegado federal Roberto Sá, substitui Samuel Elânio após fala que gerou crise na segurança, isso na Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social. De olho na vice de Evandro Leitão para a Prefeitura de Fortaleza, Luísa Sela é exonerada da pasta da Cultura. Luísa Sela é filha, de Isolda Sela, que hoje está no Ministério da Educação e é cotada também para ser pré-candidata a prefeita de Sobral. O governador promove mudanças na infraestrutura e na SOP, que é as Superintendências de Obras Públicas. Daqui a pouco a gente dá detalhes sobre essas mudanças. A foto principal, igualmente como fez o estado de São Paulo, é sobre o ataque lá em Israel. O mundo condena o bombardeio de Israel contra civis. Netanyahu fala em acidente trágico. 45 pessoas morreram nesse ataque, nesse bombardeio. Área de economia. Teto de juros do consignado do INSS cairá para 1,66% ao mês. Cidades: 2 novas linhas de ônibus em Fortaleza começaram a operar entre os bairros Barra do Ceará e Aldeota. SPAES 2023, pesquisa na área educacional. 97% dos alunos do 2º ano estão alfabetizados no Ceará. E por último, no caderno de Vida e Arte, que é de cultura e entretenimento, é uma matéria com o cantor cearense Matheus Fernandes, que une forró, axé e sertanejo
em seu novo projeto. Amanda. E agora na capa do Correio Brasiliense, o primeiro destaque é sobre uma entrevista com o secretário de Obras do Distrito Federal, que fala que o Distrito Federal projeta obras do BRT, o metrô e a quarta ponte do Lago. A manchete de hoje do Correio é sobre o governo e o STF que vão decidir sobre as câmeras em policiais, um dos temas mais debatidos e polêmicos também da segurança pública no país. O uso de equipamentos de vídeos por agentes civis e militares terá, a partir de hoje, diretrizes definidas pelo governo federal. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, anunciará regras para unificar a operação desses equipamentos. Entre as recomendações está a manutenção das câmeras ligadas ininterruptamente. A medida confronta a orientação do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, que concedeu autonomia aos policiais para acionar e também para desligar o equipamento. Ontem, a Defensoria Pública de São Paulo enviou ao Supremo Tribunal Federal um pedido de mudança no edital para a compra de dispositivos pelo Executivo Paulista. Ainda em destaque aqui no Correio Brasiliense sobre as praias e a privatização que preocupa os ambientalistas. Em debate no Senado, especialistas afirmam que a mudança de regras do litoral ameaça as áreas de proteção. E também no DF, a saúde contrata 492 pessoas e a Câmara lá do Distrito Federal cobra mais ação. Aqui, essa imagem de destaque na capa é sobre que Brasília dá as boas-vindas aos hiperroxos. As árvores, que são símbolo lá da capital federal, estão anunciando a chegada da seca e já começam aí a cair e florir também os primeiros roxos. E outro destaque aqui na capa é essa foto que revolta após massacre em Rafah, que foi destaque também em outras capas de jornais, que a comunidade internacional reagiu com indignação ao ataque israelense que matou 45 civis. Muitos deles foram queimados vivos. Netanyahu citou como um acidente trágico. Aqui em destaque também é que um ciclone chega ao Rio Grande do Sul, mas depois virá a estiagem. Na área da economia, a Petrobras, um compromisso com todos os acionistas. Aqui a entrevista da nova presidente Magda Chambriard, que defende o diálogo e a manutenção da política de preços. Também na área aqui do aborto, um ativista defende o debate nacional. Esse ativista diz que há áreas de saúde e também de direito a defasagem entre a realidade da vida das mulheres e também aí esse contraponto com a lei. Aqui em destaque aqui do lado é que a largada para uma tradição, falando sobre a Maratona de Brasília de 2025, que já foi lançada. E por fim aqui a punição a militares. Falsas notícias sobre o rompimento de um dique em Canoas fizeram o Exército afastar integrantes para a investigação. São esses aqui os destaques do Correio Brasiliense. E o que a gente tem no valor econômico, Celi? Telecomunicações. Avanço do 5G entre empresas e o uso de inteligência artificial movimentam o setor. Oriente Médio. Ataque de Israel a acampamento de refugiados ampliou tensões na guerra contra o Hamas. Aviação. Gol de Celso Ferrer apresenta plano financeiro para sair da recuperação judicial nos Estados Unidos. A manchete de capa do jornal desta edição é a entrega do Prêmio Executivo de Valor. É um evento promovido pela Editora Globo, pelo Grupo Globo, que todo ano eles entregam essa premiação. Está na 24ª edição. E ontem receberam destaque 24 categorias e 24 empresários receberam esse prêmio, foram premiados. E eles não ficam só no prêmio, eles também ouvem esses líderes sobre algum assunto. E o tema desta edição é: líderes mantêm previsão de investimentos apesar dos juros para os premiados do Executivo de Valor, foco em educação,
é essencial para o crescimento do país. Aí aqui estão as fotos das lideranças vencedoras desse prêmio que é concedido pelas organizações Globo, principalmente a editora Globo e o Globo de Rádio. Ajuda a empresas do Rio Grande do Sul será de 15 bilhões de reais, afirma o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin. Investidores pedem ao governo de São Paulo ajustes na privatização da Sabesp. Expectativas para o IPCA pioram e se distanciam mais da meta de 3%. Tenho aqui uma entrevista exclusiva sobre mudança climática com o Fatih Birol, da Agência Internacional de Energia. O enfrentamento da crise climática exige cooperação internacional. Diz ele, o Brasil pode estabelecer pontes em questões críticas de mudança climática, diz o Fatih Birol, da Agência Internacional de Energia. E por último, Amanda, o destaque da capa é a primeira entrevista da nova presidente da Petrobras, a Magda Chambriard. Ela diz, Petrobras tem que atender a acionistas. E agora, passando para as páginas internas de cada jornal, a gente começa aqui com a área editorial do jornal o Globo, que diz: São Paulo mostra a Brasília como fazer ajuste de gastos, enquanto o governo Lula evita até falar em reduzir despesas, Tarcísio estabelece plano para gestão eficiente. E o outro editorial é que doenças que surgem depois da cheia exigem coordenação entre autoridades. No Sul, os recursos e decisões ágeis são necessários para enfrentar os males como leptospirose e também alguns outros vírus respiratórios. Continuando com os destaques aqui no Globo, sobre a área de política, a última cartada, o governo tenta manter saidinha de presos como aceno à oposição e também busca por evangélicos. Aqui fala sobre algum dos vetos do presidente Lula que passaram ou ainda passarão por análise no Congresso. Aqui o jornal Globo mostra os pontos de atenção na pauta do Congresso, que fala sobre a saidinha de presos, sobre recomendação do Ministério da Justiça. Lula vetou o ponto central do projeto de lei aprovado pelo Congresso que restringe a saidinha dos presos, né? A pasta avaliou que o texto contraria a Constituição. E também sobre a Lei de Segurança Nacional, que os dispositivos da lei foram vetados ainda na gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Entre outros pontos derrubados na época estão punições para a disseminação de fake news com a reclusão de 1 a 5 anos e impedir a violência de atos e manifestações políticas com reclusão de 1 a 4 anos. Esses dispositivos que foram vetados ainda na gestão anterior serão analisados para ver se retomam a lei ou não aí no Congresso atual. E também sobre o calendário de emendas, o dispositivo vetado pelo presidente obriga o Executivo a seguir um cronograma de liberação de emendas parlamentares até o dia 30 de junho. O cronograma é considerado importante para deputados e senadores para garantir o montante a tempo das eleições municipais. E aqui o Globo também mostra alguns vetos já derrubados pelos parlamentares, como por exemplo das emendas de comissão. O Congresso derrubou parcialmente no início do mês o veto a emendas de comissão não obrigatórias feitos pelo presidente Lula. Em um acordo com o governo foram recuperados 3,6 bilhões dos 5,6 bilhões que haviam sido vetados. Na prática, o governo conseguiu 2 bilhões para redirecionar e para outros investimentos. Outros vetos também derrubados foi em relação à lei dos agrotóxicos, que os parlamentares retomaram
na mesma sessão alguns trechos da lei que regulamenta o uso de agrotóxico e deram poder ao Ministério da Agricultura, comandado por Carlos Fávaro, para dar aval e fiscalizar como essas substâncias são utilizadas no país. A medida foi criticada por alguns ambientalistas. E outro veto derrubado também foi sobre as apostas esportivas, que foi derrubado pelo Congresso, que envolveu uma lei que prevê uma taxa sobre as apostas online e inclui jogos virtuais, esportivos e não esportivos. O presidente havia vetado, a pedido da Fazenda, essa isenção da cobrança do imposto de renda aí para ganhos abaixo de cerca de R$2.000. E continuando aqui, falando da justiça, né, que despesa do judiciário bate um recorde e chega a cerca de 132 bilhões de reais. Um levantamento do CNJ mostra que gastos no ano passado são o maior da série histórica, que foi iniciada em 2009 e que 90% foram com folha de pessoal. A produtividade aí aumentou em 6,9% aí no judiciário. E agora, também aqui falando da área de política, Haddad é o mais bem avaliado na Câmara e Rui o pior. A atuação do titular da Fazenda é positiva para 48% dos deputados federais e também supera o desempenho de 8 ministros que foram testados pela uma pesquisa da Genial Quest. A imagem do chefe da Casa Civil, Rui Costa, é negativa para 39%. Aqui o Globo mostra quais foram os ministros que foram estudados pela essa pesquisa, sobre a percepção sobre esses ministros, e aqui colocaram Fernando Haddad, da Economia, Simone Tebet, do Planejamento, Alexandre Padilha, das Relações Institucionais, Rui Costa, da Casa Civil, e também Alexandre Silveira, de Minas e Energias, para serem estudados aí, perguntados aos deputados. Aqui o azul mostra que é positivo, o regular fica em laranja e o negativo fica em vermelho. Haddad fica em primeiro lugar com 48% dos deputados achando a sua atuação positiva. Simone Tebet tem 39%, Alexandre Padilha 33% contra 35% que acham sua atuação negativa. Rui Costa tem 29% de aprovação e 39% de desaprovação, enquanto 27% acham sua atuação regular. Alexandre Silveira tem 28% como positivo, regular 38% e 25% acha sua atuação negativa. Aqui tem também a porcentagem por desempenho dos deputados, aqui falando sobre o governo, os independentes e também sobre a oposição. A oposição acredita que a atuação de Fernando Haddad na economia é 66% dos deputados de oposição acham que a sua atuação é ruim, enquanto 82% que é da base do governo acha sua atuação boa. A Simone Tebet tem uma avaliação negativa da oposição de 62%, Alexandre Padilha de 72%, Rui Costa de 75% e Alexandre Silveira de 45%. Aí todas as opiniões são da oposição na Câmara. Continuando aqui na área de política, o PT Nacional rifa Zeca Dirceu e decide apoiar PSB em Curitiba. A executiva do partido aprovou ontem a aliança do ex-prefeito lá da região e o deputado petista disse que vai recorrer. Em São Paulo, Tarcísio corta benefício fiscal e prevê reduzir gastos em plano. Das 64 isenções e reduções, 23 não foram renovadas e o governo projeta criar uma central de compras para enxugar os gastos. Esse que foi o destaque aqui na capa do jornal Globo, essa imagem que foi o destaque de hoje, que fala sobre o cemitério de automóveis lá no Rio Grande do Sul, que a destruição de ao menos 200 mil carros impõe um desafio ambiental e às seguradoras também aqui os carros, que alguns, como a gente já falou, eram 0 quilômetros e hoje estão aí espalhados pela capital gaúcha e também por todo o Rio Grande do Sul. Também na área de política e falando sobre o Rio Grande do Sul, as doações são desviadas e empresários viram alvos. Golpistas forjam
chaves de Pix, usam donativos para fins eleitorais e editam vídeos com inteligência artificial. Aqui um dos alvos foi Luciano Hang, que é o dono da Havan. Ele afirmou que usaram a sua voz e a sua imagem por meio de inteligência artificial para anunciar ofertas falsas em sua loja. E ainda pelo Brasil, na área de política, a CCJ do Senado avalia a privatização das áreas no litoral. A discussão de PEC acaba com terrenos da Marinha foi retomada aí em audiência pública. A propriedade que é da União, da Marinha, passaria aos estados e aos municípios de graça e para entes privados por meio de um pagamento, o que permitiria, por exemplo, o fechamento de acessos a algumas praias. Outro destaque aqui é que pela primeira vez em 5 anos, o Cerrado foi o bioma que mais perdeu vegetação. Segundo o MAP Biomas, o desmatamento no país entre 2019 e 2023 equivale a 2 vezes o estado do Rio de Janeiro, mas no ano passado houve uma queda de 11,6%. Aqui o Cerrado, mostrando que o Cerrado foi o mais desmatado aí dos biomas brasileiros do que a Amazônia, o Cerrado que é nosso vizinho. Nós cearenses somos da Caatinga e o Cerrado fica aqui do lado. Continuando aqui, o destaque na economia é a entrevista de Magda Chambriard falando sobre a lógica empresarial da Petrobras, que Magda diz que vai equilibrar acionista e lucro. A executiva pretende acelerar a exploração de petróleo e defende a atuação da empresa na margem equatorial. Aqui na área de economia também, a Gol conta com recurso de investidor ou credor para superar a crise que vem se alastrando. A empresa apresenta um plano financeiro de 5 anos que servirá de base para a sua reestruturação. Ela deve encolher antes de voltar a crescer. E aqui também a gente mostra que o governo inclui receitas incertas em conta da meta fiscal. As projeções se apoiam em dividendos da Petrobras, de acordo com concessionárias de ferrovias e também julgamentos do CRAF, para chegar ao déficit zero no fim do ano. O secretário do Tesouro, porém, diz que esse cenário é conservador. E também na área de economia, a Haddad prevê polarização sobre taxar as compras aí acima de $50. O ministro da Fazenda defende que haja um debate técnico sobre o tema com o Congresso Nacional e também com representantes da sociedade. E continuando aqui na área do mundo, o foco em negociações, a Ucrânia aumenta os esforços por plano de paz com a Rússia e cobra uma ajuda do Brasil. Também destaque aqui é que o ataque ao Rafah aumenta a pressão sobre Israel e, por fim, na área de saúde, uma reportagem de noite na cama fritando. Saiba o que causa e como tratar a insônia. São esses aqui os destaques internos do Jornal o Globo. E agora o que a gente tem dentro do Estadão, Oceli. Na coluna do Estadão, Amanda, a nota principal é dizendo que o Tribunal de Contas da União, o TCU, vai analisar desoneração da Folha durante o julgamento das contas de 2023 do presidente Lula. A análise das contas do primeiro ano de governo do presidente Lula, nesse terceiro mandato, marcada para dia 12 de junho no Tribunal de Contas da União, será a estreia da Corte no debate sobre a desoneração da Folha. Relator das contas presidenciais de 2023, o ministro Vital do Rego Filho afirmou a colegas que prepara um capítulo sobre a medida tributária em seu parecer, a ser votado em plenário. Até hoje, o TCU não se posicionou sobre a desoneração. A tendência, apurou a jornalista Rosiane Kennedy, é que Vital do Rego tome lado na discussão que opôs o governo ao Congresso Nacional. Ex-senador e irmão do vice-presidente do Senado, que é o senador veneziano Vital do Rego,
O ministro do TCU sabe que a pauta é espinhosa e, a depender, pode piorar sua relação com uma das partes. Também por isso, ele evita antecipar o que fará. Os julgamentos do TCU servem como alertas para o Executivo e o Legislativo. Desde 2015, a apreciação das contas presidenciais ganhou importância maior. Na ocasião, a Corte rejeitou a contabilidade da então presidente Dilma Rousseff, do ano anterior, que era de 2014. A decisão do TCU fortaleceu o movimento do impeachment. Nos últimos anos, as contas presidenciais têm sido aprovadas com ressalvas. O mesmo deve acontecer na sessão sobre o primeiro ano de Lula 3. A charge aqui é o ministro do TCU, Vital do Rego. Nas páginas de editoriais, o primeiro, o STF, o Supremo Tribunal Federal, está exportando impunidade. As decisões de Dias Toffoli não só impedem que criminosos confessos sejam investigados e processados no Brasil, como negam a outros países as condições para punir seus crimes. Segundo editorial, a união de maus políticos e milicianos. Depoimento de Rony Lessa, assassino confesso de Marielle Franco, revela quão carcomida está a representação política no Rio de Janeiro pelos interesses criminosos de certas autoridades constituídas. Páginas de artigos. Esse artigo aqui, assistência médica depende de bons médicos, é escrito por 4 médicos: Carlos Eduardo Fernandes, Eliette, Irangalo e Raul. Eles dizem: entidades médicas reforçam preocupação com a qualidade de formação no médico do Brasil. O professor, ex-embaixador em Washington, Raul Barbosa, escreve sobre parceria estratégica com a China. A ideia de colaboração na construção do corredor ferroviário para o Oceano Pacífico poderia ser um dos pontos altos das comemorações dos 50 anos de relações entre Brasil e China. Área de política. Congresso julga hoje vetos de Lula. Saidinha vira questão de honra para o governo. Rony Lessa diz em delação que previa lucrar 100 milhões de reais com a morte da vereadora Marielle Franco. Petrobras questiona no STF decisão de Dias Toffoli sobre o empresário Marcelo Odebrecht. Internacional. Netanyahu admite erro em ataque a refugiados em Rafah. Segundo ele, foi um acidente trágico. Irã eleva nível de enriquecimento de urânio e está mais próximo de fabricar arma nuclear. Soterrados em Papua Nova Guiné podem superar 2.000 pessoas. Brasil, com atraso de 1.000 dias, a linha 6 do metrô de São Paulo deverá ter obras aceleradas. Todas as estradas estarão liberadas em 20 dias no Rio Grande do Sul. Quem diz isso é o ministro dos Transportes,
afirmando ele que o governo foca em contenção, drenagem e diques para evitar futuros desastres. Chegada difícil marca primeiro dia de voos comerciais na base de Canoas. Militares são afastados por repassar fake news. Defensoria Pública faz cobrança ao STF sobre câmeras corporais de policiais militares em São Paulo. Esportes. CBF e clubes decidem usar datas da FIFA para ajustar calendário no Campeonato Brasileiro. Esportes ainda. Tenista Nadal cai na estreia e adota tom de despedida em Roland Garros. Economia. Conab terá arroz com rótulo próprio do governo e preço tabelado. Setor vê intervenção. O quilo de arroz vai custar, o governo vai vender a R$ 4,00. Produtores e especialistas alertam que a intervenção do governo pode afetar safras futuras de arroz. O governo avalia elevar preço do cigarro para compensar o setor de desoneração. Mercado volta a elevar estimativas para a inflação, mostra focos. País está atrasado na aplicação da inteligência artificial, afirmam especialistas. Negócios. Nova presidente diz que a Petrobras vai priorizar a exploração de novos poços. Em sua primeira entrevista coletiva, Magna Chambriard afirma que a empresa tem de repor reservas e defende poço na foz do Amazonas. Política de preços será mantida, diz a executiva da estatal. Alexandre Silveira diz que Guiana tira de Canudinho as riquezas do país. Mudanças do clima afastam a porta de inverno e afetam margens de varejistas. Inteligência artificial do Google dá respostas erradas em seu buscador. E por último, na área de cultura e comportamento, espetáculo resgata texto teatral de Hilda Hitz sobre a barbárie nazista, apresentado online em 2022. As Aves da Noite reconta a história do padre Maximiliano Kolbe, que se ofereceu para cumprir em Auschwitz o castigo dado a um homem judeu. Amanda. E agora, nas páginas internas da Folha de São Paulo, a gente começa com a área de opinião. A charge do dia é sobre as contas públicas que não fecham e a área de editorial. O primeiro editorial fala sobre o vai e vem que favorece o poder da Petrobras no refino. Encarregado de zelar pela concorrência, o Conselho Administrativo de Defesa Econômica, que é o CAD, recua sob Lula de acordo que deveria levar a estatal a reduzir a sua participação excessiva no setor. E o segundo editorial sobre são mais investigações ao envolver o presidente da Câmara de São Paulo. O Ministério Público deve se aprofundar em operação sobre ônibus. Na coluna painel da área de política, dessa vez escrita por Guilherme Seto e intitulada Batido, ela escreve assim: ações de prevenção a enchentes foram ignoradas por quase todos os candidatos a governador do Rio de Janeiro e nos seus planos do Rio Grande do Sul, nos seus planos de governos apresentados lá em 2022. A preocupação muito maior existiu sobre o problema oposto, ou seja, a estiagem, que costuma afetar as lavouras do estado todos os anos e provocar quedas na produção. O combate à seca também recebeu destaque
destaque entre as propostas. O tema das enchentes foi deixado de lado por 9 dos 11 candidatos, incluindo o governador vitorioso Eduardo Leite. Na área de política, o destaque aqui na Folha de São Paulo é o G7 dos partidos que domina as disputas a prefeituras e o Congresso e mira em 2026 com 80% do Congresso e mais de 70% das verbas eleitorais. As 7 siglas dão as cartas nas eleições municipais, na Câmara e no Senado. Aqui a Folha de São Paulo mostra alguns gráficos falando sobre o fundo eleitoral para 2024, que o Brasil tem 19 partidos, mais 7 deles formando o atual bloco de grandes partidos do país, o chamado aí Centrão, ou também outros partidos, como por exemplo a coligação PT, e entre outros. Aqui dos grandes partidos que receberão grande parte aí do fundo eleitoral, tem o MDB, o PSD, o PL de Jair Bolsonaro, o União Brasil, o PP, e também o PT, além do Republicanos. Aqui tem outros partidos médios, como por exemplo o PSOL e o Podemos, e o PSB e também o PDT. Alguns outros partidos pequenos e que recebem um menor fundo eleitoral está o Novo e, por exemplo, o Solidariedade e o Avante. E também existem outros partidos nanicos. Aqui são os números de deputados federais por partido, sendo que o PL tem o maior número com 95. De senadores, o PSD tem 15, o PL tem 13 e o Podemos, por exemplo, tem 7. De governadores, o União Brasil tem 4, outros partidos também têm 4 e variam aí entre 3 e 2 espalhados pelo Brasil. E sobre os prefeitos eleitos em 2020, o MDB tem 784 prefeitos eleitos, o PP 685 e o PSDB e o Cidadania tem 659, assim como o PSD. O União Brasil tem 554 e aí as outras siglas apresentam os seus números de prefeitos eleitos. O PL, por exemplo, tem 343. E aqui também tem outros dados falando sobre os prefeitos eleitos nas cidades com mais de 200 mil eleitores e os vereadores eleitos em 2020. O MDB, que tem o maior número de prefeitos, também tem o maior número de vereadores, com 7.349. E também falando aqui sobre os deputados estaduais eleitos em 2022, divididos por partido, e o PT tem o maior número deles, com 156 aí nos cargos de deputados estaduais. Ainda na área da política, Elmar Nascimento flerta com o PT e trava duelo com a ACM Neto. O deputado quer presidir a Câmara dos Deputados e acena a petistas, e ex-prefeito prevê punição. O Elmar Nascimento, que é deputado federal, fala sobre a ameaça do partido de corte de recursos do fundo eleitoral a quem votar contra questões fechadas. Ele diz, abre aspas, acho que não se constrói partido com base na intimidação e ameaça, prefiro sempre o diálogo, ele que é aí do União Brasil. E também outro destaque é que o delator aponta Romário e Marcos Braz em esquema de corrupção na Prefeitura do Rio de Janeiro. Ainda na área de política, Lula e Bolsonaro cobram de aliados a manutenção de vetos, o projeto sobre saidinhas e o texto que substitui a Lei de Segurança Nacional estão na pauta aí desta terça-feira de hoje, né, dia 28. E também falando sobre o ex-presidente Bolsonaro, ele retoma as suas viagens após a sua internação e inicia uma caravana por doações no Rio Grande do Sul. O outro destaque, ainda falando sobre o PL e a direita, né, falando de Bolsonaro e seus apoiadores, Tarcísio e Nunes devem ir à Marcha para Jesus no feriado, agora do dia 30. Presença reedita o aceno a evangélico em anos anteriores. Boulos e Tabata não devem comparecer ao evento. Aqui, o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, reza ao lado de líderes evangélicos na Marcha para Jesus, que aconteceu nesse ano, aqui no ano passado, né, na verdade. E ainda falando sobre a política, o PT define apoio a nome de PSB em Curitiba, mas ala tenta reverter a situação. E ainda falando sobre política,
Aqui, Joel Pinheiro da Fonseca, ele que é economista e mestre em filosofia pela USP, escreve que a universidade é de esquerda, instituições falham em se comunicar com a população e mostrar a relevância. Outro destaque é que a Polícia Federal pagou segurança para diretor-geral em Londres. O órgão havia negado este gasto público ao responder sobre o questionamento aí do evento. E a Procuradoria-Geral da República omite dados sobre as viagens de Paulo Gonet, subprocuradores gerais, e também sobre as viagens de outros agentes. Aqui pelo Mundo, destaque na Folha de São Paulo é que o ataque de Israel à área humanitária mata 45 pessoas em Rafah. Bibi fala em acidente trágico e promete investigação, e os países criticam o bombardeio em região de deslocados. E também outro destaque é que a Ucrânia alveja radares de defesa nuclear da Rússia. Outro destaque é que Papua Nova Guiné estima 2.000 mortos em deslizamento. E na área de mercado, a entrevista com a Magda Chambriard, que a Petrobras tem que acelerar a exploração do petróleo. Ela fala, abre aspas, temos que tomar muito cuidado com as reposições de reservas, a menos que a gente queira aceitar o fato de que podemos ser importadores, o que para mim está fora de cogitação, é o que diz aí a nova diretora, nova presidente da Petrobras, que deu a sua primeira entrevista. E também, ainda falando sobre a estatal, empresa precisa ter 100 ou 200% de lucro, questiona o ministro de Minas e Energias, Alexandre Silveira, que também afirma que a Guiana chupa de canudinho a riqueza do Brasil, essa afirmação que já foi aqui falada pela gente em outros jornais. E continuando com a Folha de São Paulo, o enxugamento na Agência Nacional de Petróleo afeta a fiscalização de combustíveis. A agência tem o desafio de regular o novo mercado de gás depois aí de um corte de verbas. E também os responsáveis por mega garimpos foram alvo da Polícia Federal. E também aqui na área de mercado, a tributação de cigarros pode bancar parte da desoneração. O impacto da medida em um estudo feito pelo governo é considerado irrisório e novas medidas de compensação devem integrar aí essa medida provisória. E falando do Banco Central, Campos Neto afirma ver com bons olhos o debate sobre desintegrar aí os gastos. E também o meteoro Guedes ficou maior, falando aí sobre o ex-ministro da Economia. E por fim, mais resistente, o café canéfora se consolida entre os grãos especiais. Os produtores da variedade investem em técnicas de manejo para aumentar a rentabilidade aí na área da agricultura. E na área de mercado, a gente fala que o CEO, o presidente executivo da Renner, quer ser referência na doação de roupas ao Rio Grande do Sul. Aqui uma entrevista com ele, que fala que a empresa gaúcha chegou a fechar 4% das lojas e teve 400 de seus funcionários atingidos. São esses os destaques internos que a gente fala aqui da Folha de São Paulo. Agora, Celi, o que a gente tem dentro do jornal O Povo? Eu começo pela coluna vertical escrita pelo jornalista Carlos Maza. Ele diz que o chefe da Polícia Federal do governo Lula participou da escolha, da indicação do novo secretário de Segurança Pública e Defesa Social. Confirmado nesta segunda-feira, dia 27, como novo secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Ceará, o delegado federal Roberto Sá teve indicação consolidada após reunião entre o governador Eumano de Freitas, do PT, e o diretor-geral da Polícia Federal, Andrei Rodrigues. Segundo a coluna apurou, conversa entre os dois, entre Eumano e Andrei, ocorreu na semana passada, com o delegado, com o Roberto Sá, recebendo boas referências de Rodrigues. Sá também é bem avaliado entre dirigentes de entidades ligadas à pauta da segurança pública. Delegado da Polícia Federal há mais de 20 anos, Andrei também tem longo histórico de proximidade com líderes petistas, tendo atuado como chefe de segurança tanto da ex-presidente Dilma Rousseff quanto do próprio presidente Lula.
poliomielite, é a paralisia infantil. Cerca de 149 mil crianças estão aptas para a vacinação em Fortaleza. Mais de 4 mil crianças menores de 1 ano ainda não iniciaram ou completaram o esquema vacinal. A charge de hoje do Jefferson Portela é uma crítica à PEC número 3 de 2022, dizendo que a Marinha nós vamos invadir sua praia. A Marinha entrando aí para proteger o litoral brasileiro. Na Câmara Municipal houve uma visita de estudantes da Escola Nossa Senhora de Fátima, do bairro Floresta. No Cariri, mestre Mosquito do Reinado morreu aos 61 anos, ele era mestre da cultura. A informação foi divulgada ontem por a sua filha Aparecida Honorato. O Conselho Superior do Ministério Público do Ceará definiu a lista sextupla de 6 nomes, 6 procuradores de justiça que já foram, ontem mesmo eles já entregaram ao Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça reduz esses 6 nomes para 3 e manda esses 3, que é uma lista tríplice, para o governador escolher um que vai ocupar o cargo de desembargador. O Conselho Superior do Ministério Público do Ceará definiu ontem os 6 procuradores de justiça que compõem a lista sextupla para o cargo de desembargador do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. São eles, os indicados: Antônio Irã Coelho Sírio, Emanuel Roberto Girão de Castro Pinto, Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, Francisco Nildo Façanha de Abreu, Francisco Rinaldo de Souza Janja e Luzanira Maria Formiga. Ainda tem uma matéria sobre as novas datas definidas para o Brasileirão, usando as mesmas datas da CBF. Uma nota aqui sobre a primeira entrevista concedida pela nova presidente da Petrobras. Diz que a Magda Chambriard defende as energias renováveis. Na área de política, nós temos aí a matéria sobre a indicação de ontem do governador Eumano de Freitas, que fez uma mudança na sua equipe. Eumano faz reforma na equipe de secretários e muda 9 cargos. São 4 secretarias e 5 órgãos. Quais são eles? Primeiro, Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social. Sai Samuel Elânio e entra o delegado federal Roberto Sá. Na Secretaria de Planejamento e Gestão, sai Sandra Machado e entra Alexandre Cialdini. Alexandre Cialdini, pelo menos estava ou ainda está como secretário de Finanças do município de Caucaia. Se o telespectador abrir aí a página da Prefeitura de Caucaia e clicar em secretário, está lá o Alexandre Cialdini, o nome dele, a foto dele, como ainda como secretário de Finanças da Prefeitura de Caucaia. Na Secretaria de Infraestrutura, sai Antônio Ney e entra Hélio Winston. Hélio Winston, ele é irmão do presidente da Assembleia Legislativa. O nome dele é Hélio Winston Leitão. Ele é irmão do presidente da Assembleia Legislativa, Evandro Leitão. Ele era o presidente da ARCE. No dia 1º de março passado,
ele foi nomeado pelo governador Eumano de Freitas para a ZPE e agora está indo para a Secretaria de Infraestrutura. Na Secretaria de Cultura sai a Luísa Sela, filha da Isolda Sela, e entra Gessíola Fonseca Torres. Agora a superintendente, essas foram as secretarias, agora vamos nos órgãos, são 5 órgãos. Na Superintendência de Obras Públicas, que é a SOP, sai o Quintino Vieira e entra José Valdeci Rebouças. Na ZPE, que é a Zona de Processamento e Exportação, como eu falei, sai o Hélio Winston, que tinha entrado no dia 1º de março, e assume a ZPE Fábio Feijó. Na ETICE, a Empresa de Tecnologia da Informação, sai o José Valdeci, que foi lá para a SOP, para a Superintendência de Obras, e na ETICE entra Francisco Barbosa. Na Cearapá é a Companhia de Participação e Gestão de Ativos do Ceará. Sai Carlos Eduardo Marino e entra Carolina Monteiro como a diretora-presidente. E na Ceará-Prev, a Ceará-Prev é a Fundação de Previdência Social do Estado do Ceará. Então, nessa fundação, sai o José Juarez e entra Adriano Pinheiro. Em meio ao aumento dos homicídios, Eumano troca titular da Secretaria de Segurança Pública. Como a gente já disse, saiu Samuel Elânio e entra esse Roberto Sá, ex-gestor da área de segurança pública no Rio de Janeiro e também no Espírito Santo. A morte de Marielle Franco foi 23 dias após a queda de Roberto Sá como secretário de Segurança Pública do Rio de Janeiro. É uma matéria secundária aqui da página interna do jornal O Povo. Homicídios retrocederam a patamar de 2020. Oposição deseja sorte ao novo secretário, mas é crítica política de Eumano para a segurança. Governistas citam DNA mais próximo a Eumano com esse novo secretário. O Érico Firmo, na sua coluna, escreve: a sacudida de Eumano é um bom começo. Na região metropolitana de Fortaleza, eleições de 2024, Átila Câmara lança pré-candidatura à reeleição em Maranguape, ao lado do senador Cid Gomes, do PSB. O Marcelo Sena, sobre o mundo, diz que partido de Mandela está ameaçado na África do Sul. Comunidade internacional condena bombardeio israelense em Rafah. Economia. Conselho reduz teto do consignado do INSS para 1,66% ao mês. Novo titular da CEPLAG, o Alexandre Cialdini, que ainda continua no site da Prefeitura de Caucaia como secretário de Finanças, promete usar o Ceará 2050 como norte. Beatriz Cavalcante escreve na sua coluna de economia: contratações para viabilizar programa de moradia no Ceará começam. Ceará foi o estado que mais recebeu turistas internacionais no Nordeste. Área de cidades: 97% das crianças do 2º ano do fundamental foram alfabetizadas no Ceará. Em Fortaleza, ônibus que fazem percurso direto entre os bairros Barra do Ceará e Aldeota
começam a operar. O impacto da greve dos professores no movimento dos campi, Psi e Itaperi. Psi é da Universidade Federal do Ceará e do Itaperi é da Universidade Estadual do Ceará, a UES. Professores da UFC iniciaram a paralisação no dia 15 de abril. Editorial do jornal Povo. A mudança que a segurança pública pede. Área de esportes. Primeira matéria é sobre o Ceará. Ceará, versão decisiva. Saulo Mineiro se destaca por gols importantes e chama a responsabilidade em pênaltis nos acréscimos. Fortaleza, brilho esperado. Maior contratação da história do Fortaleza. Moisés aproveita chance, vive noite decisiva e ressurge como boa atuação. É com você, Amanda. E agora a gente vai para as páginas internas aqui do Correio Brasiliense. O destaque na área de política é o meio ambiente. O projeto que transfere água litorânea afeta a ecologia. Os especialistas alertam para resultados danosos que essa proposta, essa PEC, que muda a destinação dos terrenos da Marinha, ou seja, as praias, né, justamente quando se discute os efeitos de mudanças climáticas lá no Rio Grande do Sul. Mas há quem defenda que o privilégio da União tem que ser revisto, ou seja, que esse privilégio da União de ter todas as praias tem que ser revisto, né? Aqui a opinião da senadora Leila Barros, ela que é contra que essa medida seja aprovada, ela fala o seguinte: me causa perplexidade o avanço da iniciativa da natureza em um momento de calamidade ambiental que vivemos no Rio Grande do Sul. O senador Flávio Bolsonaro, que é o relator da proposta e é a favor, ele diz, abre aspas, interessa aos moradores do Complexo da Maré no Rio de Janeiro e interessa pela geração de empregos. O novo objetivo de todos nós aqui deve ser isso. E por Carlos Luiz Azedo, ele fala sobre os negócios milionários por trás do assassinato de Marielle aí na área de política e também de segurança. Falando sobre o Rio Grande do Sul, o ministro das Cidades, Jarder Filho, cobra de prefeito dados sobre moradias. De acordo com ele, 400 municípios gaúchos afetados pelas enchentes, desses 400, apenas 38 informaram a respeito da situação habitacional local e ele cobra aí desses prefeitos esses dados. E também o Rio leva 117 milhões para vigiar o desastre. E na área da justiça, falando sobre as cotas raciais, o STF prorroga a validade para concursos públicos e pressiona o Congresso, falando também sobre igualdade. E na Câmara dos Deputados, o Correio Brasiliense traz essa pequena matéria falando que os bolsonaristas gastaram R$52 mil para denunciar censura. Uma comitiva aí de apoiadores do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi aos Estados Unidos no começo de maio, gastou pelo menos 52,8 mil dos recursos do Legislativo, ou seja, de verba pública, com diárias e passagens quando foram para Washington, e aí pediram para que a Câmara dos Deputados reembolsasse esse valor para eles. 2 deputados federais, Eduardo Bolsonaro e Rodrigo Valadares, usaram a cota parlamentar para pagar essas passagens aéreas. O filho do ex-presidente gastou 8,7 mil em um bilhete de ida e 11,3 mil em um bilhete de ida e volta. Já Bia Kicis, Nicolas Ferreira e Gustavo Gayer declararam estar em missão oficial para receber uma diária de pouco mais de R$2 mil aí da Câmara dos Deputados e somados os 3 gastaram R$32,8 mil na casa,
que foram aí pelos 5 dias que eles passaram nos Estados Unidos. E quem viaja para outros países em missão oficial precisa publicar em algum momento um relatório sobre essas viagens. Nenhum desses 3 documentos até agora estão protocolados no sistema da Câmara dos Deputados. E também outros deputados federais até o momento não pediram o ressarcimento ao Congresso desses valores que eles gastaram para ir para os Estados Unidos. Esse valor pode aumentar já que ainda tem tempo para que eles possam pedir o reembolso. E sob solo americano, eles participaram de uma audiência da Comissão de Relações Exteriores da Câmara dos Deputados, aí lá nos Estados Unidos, e que discutiram sobre uma suposta censura que o STF vem colocando em cima deles. E aí, para fazer essa discussão, o Correio Brasiliense fala sobre o que gastou cada um para ir reclamar lá nos Estados Unidos sobre essa censura imposta pela Suprema Corte. E aqui fala quanto gastou cada um, colocando Bia Kicis como é que gastou mais, em seguida Eduardo Bolsonaro, Gustavo Gayer, Nicolas Ferreira e Rodrigo Valadares, que foi os que pediram ressarcimento, e outros deputados que participaram dessa comitiva ainda não pediram esse reembolso. Carlos Alexandre de Souza, ele escreve na área de política sobre o tempo corre para a pauta econômica, o relógio está correndo em Brasília e as pautas podem trazer dividendos políticos para o governo e elas continuam emperradas no Congresso. A aprovação da taxa da blusinha, que é um termo utilizado para falar sobre a cobrança de imposto em compras acima de $50, é um novo item para complicar essas negociações. A taxação ingressou como um jabuti na medida provisória que regulamenta o programa Mover, com incentivos à indústria. Essa medida provisória precisa ser aprovada nas 2 casas até o dia 31 de maio, senão ela caduca. Até aqui o momento da discussão sobre a taxa da blusinha, o ministro da Fazenda considera que esse assunto está polarizado. Fernando Haddad diz que defende um debate técnico, pois acredita que o ministro pode vir a sofrer uma derrota aí se essa questão não for tratada tecnicamente. Ainda falando sobre a política, na coluna de Carlos Alexandre de Souza, ele escreve sobre o teste de fogo, a relação entre o Planalto e o Congresso pode ter um novo capítulo hoje, com a possível apresentação aí apreciação dos vetos presidenciais, o projeto que restringe as saidinhas dos presos, parcialmente vetado por Lula, tem chances de ir ao plenário. E ele também fala sobre o racha entre os sindicatos de servidores federais da educação, ficou evidente ontem após um ultimato anunciado pelo governo federal na semana passada. A entidade que representa os docentes dos institutos federais assinou o acordo que prevê a recomposição gradual dos salários, mas o sindicato ligado aos professores de universidades rejeitou essa proposta aí do Ministério da Gestão e da Inovação. Continuando aqui com os destaques do Correio Brasiliense, falando sobre as normas para as câmeras das polícias militares, essa que foi a manchete do Correio de hoje, na área de segurança, que o Ministério da Justiça deve fixar diretrizes para que os equipamentos fiquem ligados de forma contínua, diferentemente da decisão do governador de São Paulo, que permite ao agente interromper a gravação por vontade própria. Fagner Dias, que é especialista em segurança pública, ele diz, abre aspas, há uma quantidade suficiente de evidências científicas para afirmar que as câmeras corporais têm uma efetividade positiva para reduzir a violência na atividade policial. E outra questão aí na área de segurança e justiça é sobre o caso Marielle, que a Polícia Federal vai ouvir o delegado que foi preso sobre aí o assunto, né? E falando agora sobre o Brasil e as tragédias no Rio Grande do Sul, um ciclone eleva o nível de alerta. Apesar do temor de novas enchentes, os especialistas preveem como um longo período de estiagem após esse fenômeno do ciclone, e em Canoas a base aérea recebe voos comerciais. Aqui também falando sobre os militares que são afastados por falso aviso.
Continuando com os destaques aqui do Correio Brasiliense, eu entrevista com Jaqueline Pitangui, que é socióloga e é ativista dos direitos femininos, ela que defende um debate racional sobre o aborto legal. Ela fala que há uma epidemia de gravidez, aqui uma entrevista com ela completa aqui no Correio Brasiliense. E na área da economia, a entrevista com Magda Chambriard, a nova linha da Petrobras, enquanto nova presidente, Magda Chambriard adota um tom conciliador e o ministro Alexandre Silveira deixa claro que é o governo que comanda a estatal, aqui também falando sobre o preço da inflação. E também na economia, no mercado, a Maurícia Segala fala que Campos Neto diz que querem politizar as decisões do Banco Central. Ele escreve que é lamentável como o Brasil perde tempo com discussões que deveriam ter caráter meramente técnico e não político. Torna-se exemplo o Banco Central. Desde o início do governo Lula, os petistas dizem que o presidente do BC, Roberto Campos Neto, mantém a Selic, que é a taxa básica de juros da economia, em níveis elevados para prejudicar o atual presidente. E também na área de mercado e economia, o Brasil passa a ser o principal destino de carros chineses. E no mundo aqui, o horror na faixa de Gaza, a revolta pelo acidente trágico de Netanyahu. O primeiro-ministro de Israel qualifica o massacre em Rafah como um erro e afirma que seus soldados se esforçaram para poupar os civis. O bombardeio ao acampamento de deslocados deixou 45 mortos e a comunidade internacional reage com indignação. E por fim, na área de opinião, mais educação contra a violência de gênero. Em seguida falamos sobre a pesquisa e inovação no setor farmacêutico sob ameaça e o Maio Negro, a abolição da escravatura e a falta de motivos para comemorar. São esses aqui os destaques internos do Correio Brasiliense. O que a gente tem no Valor Econômico, Celi? O jornalista Pedro Cafardo, do Valor Econômico, escreve sobre gastos catastróficos e dívidas, põe idosos em apuros. Cerrado supera a Amazônia e se torna maior foco de desmatamento do país. A dengue avança pela cidade de São Paulo. Governo federal e sindicato minoritário da categoria de professores fecham proposta, acordo com instituição que representa apenas 15% do corpo docente federal, encerra a negociação salarial, diz Ministério. E quem é essa instituição? É o Proifes. O Proifes representa unidades como as universidades federais do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Pará e Maranhão. Já a outra entidade, que é a Andes, que é mais resistente a aceitar essa proposta salarial do governo federal, ela tem unidades como a UFRJ do Rio de Janeiro e aqui a UFC do estado do Ceará, que é filiado à Andes. Para conter a adesão de alunos, o Ministério da Educação se comprometeu a melhorar o custeio das universidades federais, ainda sem valores definidos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva já começa a colher desgastes advindos da paralisação. No fim de semana, por exemplo, um grupo de técnicos em greve fez um protesto durante a inauguração de obras na rodovia Presidente Dutra, no interior de São Paulo. Questionado na Justiça, o governo do Rio Grande do Sul defende legislação ambiental, lei estadual que flexibiliza regras para o uso de áreas de preservação permanente, está na mira do Supremo Tribunal Federal e de críticos do governo de Eduardo Leite. A ajuda a empresas no estado terá crédito de 15 bilhões de reais, afirma o vice-presidente Geraldo Alckmin. Política de preservação depende de educação, defendem especialistas. Aniele
quer premiar empresas com selo de igualdade racial. A ministra diz que o governo prepara pacto com o setor privado e pretende certificar práticas de políticas afirmativas no mercado de trabalho. A adoção de ferramentas da inteligência artificial no Poder Judiciário cresce 26%. Aqui há 2 páginas dedicadas ao Prêmio do Valor Econômico e Executivo de Valor, que foi realizado ontem. Investimentos são mantidos apesar do juro ainda elevado. Líderes apontam desafio ao potencial de crescimento. Frentes parlamentares querem limitar poder da Receita e normas para imposto seletivo. Isso lá na Câmara Federal. PEC muda costa brasileira e abre para controle privado. Após 2 anos, Moraes deixa o comando do TSE, do Tribunal Superior Eleitoral. Ministro teve gestão marcada por período turbulento em meio à disputa eleitoral. Carmen Lúcia assume o cargo dia 3 de junho. Após vídeo de Rony Lessa, Aniele diz que caso só será resolvido com justiça. Irmão de Dino toma posse. Irmão do Dino é o Flávio Dino, ministro do STF. Toma posse como procurador dos direitos do cidadão. Internacional. China cria fundo de 47,5 bilhões de dólares para reforçar seu setor de chips. Defender o mundo livre não é o mesmo que defender a ordem global. Ainda na área internacional, ataque a Rafah e morte de soldado na fronteira acirram crise entre Israel e Egito. O editorial do Valor Econômico da edição desta terça-feira. Emprego que vinha em alta será afetado por tragédia no Sul. Vinculação do salário mínimo à Previdência é cláusula pétrea, diz Arnaldo Lima. Equilibrar as contas públicas é um desafio nacional e não apenas do governo federal, defende ele. Outro artigo de Pedro Cavalcante e Renato. De novo, uma crise anunciada? Os pilares do B20 para o Brasil e o mundo. Crise climática demanda financiamento e tecnologia, diz Fatih Birol, ele que é diretor da Agência Internacional de Energia e defende maior cooperação internacional. Na área de empresas, Petrobras tem de ser rentável e atender a interesses de acionistas, diz Chambriard, a nova presidente da estatal. Interessados em Sabesp pedem ajustes na privatização. Companhia Gol inicia conversas em busca de financiadores. Construtora enfrenta juros altos e terremoto para crescer no Chile. Com samba no plantão de venda, incorporadora brasileira Plaenge lança há 15 anos no país e estreou em Santiago no ano passado. Empreiteira Via Ápia adquire AB Concessões e mira expansão. Em Cannes, publicidade e inovação estão mais próximas. Para líderes indígenas, escolhas políticas afetam o clima. Inteligência artificial e energia nuclear na luta da fruticultura do Nordeste contra a mosca. Mato Grosso alimenta otimismo com a produção de milho safrinha no país. Finanças. Alta das expectativas de inflação no Focus impõe desafio ao Banco Central. Feriado nos Estados Unidos reduz liquidez do mercado local. Crédito dá sinais de aceleração nos últimos 3 meses. Bill Gross diz que Trump
seria pior do que Biden para mercados de bônus. Circle avança no Brasil com parceria com Nubank. Pátria tem aval de investidores para assumir fundos do CS. Seguradora Mafre cria microseguro para a comunidade carente. E, por último, o Tribunal Superior do Trabalho garante dano existencial por jornada extenuante.